Olá Dev, beleza? Nessa aula aprenderemos a utilizar fontes personalizadas utilizando o Expo com Styled Components, além de um recurso muito bacana chamado App Loading, que utilizaremos para que a splash screen do app seja liberada apenas depois que as fontes já estiverem carregadas. Usar fontes do Google Fonts em projetos com Expo é muito prático e o ganho de produtividade é considerável, pois o processo de instalação de fonte sem o Expo exige algumas configurações nas pastas Android e iOS aqui. Então a gente tem um pouco mais de trabalho quando precisa configurar fontes personalizadas num projeto que não tem Expo. Se a gente for aqui na documentação do Expo com relação a fontes, eu já deixei aberto aqui o link. Então a gente tem aqui na própria documentação do Expo como instalar e configurar uma fonte personalizada. Aqui no caso, usando fontes do Google. Então aqui tem um exemplo da instalação da fonte Inter, do pacote @expo Google Fonts. E aí como é que a gente faz o uso dela? Então tem aqui o exemplo. A gente importa essa fonte desse pacote que foi instalado. E também nessa lib, a gente tem esse hook aqui, ó, Use Fonts, que vai ajudar a gente a fazer o carregamento da fonte no projeto. Esse hook, ele retorna na primeira posição de um array que é retornado dele. A primeira posição desse array tem a informação do momento em que a fonte foi carregada no projeto. Então a gente pega esse momento e aí depois que a fonte está carregada, que a gente exibe nossa página em si. Então, enquanto a fonte não estiver carregada, ele vai ficar retornando o AppLoad, que é um outro recurso que a gente vai trabalhar nessa aula aqui também. A gente também vai ter que instalar essa lib para poder pegar esse AppLoad. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vamos aqui para o nosso código. Primeiro a gente precisa instalar essa lib da fonte. Vou pegar aqui, a aplicação já está em execução aqui, eu vou aqui na outra aba de Commands. E aí a gente vai instalar, eu vou instalar aqui a fonte Roboto. Então, Expo install. E aí a gente trabalha com a CLI do Expo quando precisa instalar pacotes ali da própria documentação do Expo. Então vou instalar aqui o expo-fonte e o @expo-google fonts/roboto. Então essa é a instalação que a gente vai fazer aqui. Ok, fizemos a instalação aqui. Depois de tudo instalado, precisamos configurar a fonte em um local para disponibilizá-la em toda a aplicação. Então aqui no nosso caso, o melhor local para isso é aqui no arquivo app.tsx, por ser o componente raiz aqui do projeto. Então a gente vem aqui, importa as fontes que a gente instalou, importa também o Use Fonts, que é o hook, para a gente conseguir usar aqui dentro da aplicação. Então eu vou aqui importar esses recursos, import from @expo, exatamente esse pacote aqui, ó, -google -fonts/roboto. E aí daqui de dentro a gente vai pegar Ctrl espaço, Use Fonts, que é o hook. Aqui eu também vou pegar todas as variantes da Roboto que a gente instalou, então estão todas disponíveis aqui. O que eu vou pegar aqui para o projeto vai ser essa Roboto 400, que é a regular, e também vou pegar a Bold, que é a 700. Então aqui, Roboto 700 Bold também. Vou salvar. Então a gente já fez a importação aqui. E aqui, antes do app carregar, temos que garantir que a fonte já esteja disponível. Então é aquilo que a gente viu aqui na documentação. Então só vai permitir que o app carregue depois que a fonte está carregada. Então essa informação a gente pega de dentro do Use Fonts. Ok? E aí eu passo para o Use Fonts qual fonte que eu quero que ele carregue. Então só depois que essa fonte estiver carregada que ele vai permitir que o componente da página em si seja renderizado. Enquanto isso ele vai retornando só o loading que vai ficar na tela ali. A gente vai fazer o mesmo aqui e aí a gente também vai usar aqui esse recurso do App Loading, que é quem a gente vai manter em tela enquanto a fonte não está carregada. E aí a gente precisa fazer a instalação dele. Eu deixei já aberto aqui, ó, da própria documentação do Expo. Como que a gente faz a instalação? É bem simples, está aqui o comando. E o uso a gente já viu ali, né?
Então eu já vou até copiar aqui, ó, expo install. Vou copiar esse comando para a gente já fazer a instalação do app loading ali também. Deixa eu limpar a tela aqui, colar, e a gente faz a instalação aqui do expo install, do expo app loading também. Concluiu aqui a instalação, e aí agora a gente pode, primeiro aqui, já importar o nosso recurso aqui das fontes, né? Então eu vou, da mesma forma como aqui na documentação, a gente tem aqui no fontes, é exatamente isso aqui que a gente vai pegar. Ó. De dentro do use fonts, a gente vai pegar a primeira posição do array, que é o fonts loaded, ou seja, a fonte já carregada, passando a fonte aqui dentro. Eu vou até copiar aqui, ó, a gente vai adaptar. Então aqui ao invés de let eu vou usar const, e a gente passa aqui fonts load, que é o recurso que a gente está pegando de dentro do use fonts. Só que ao invés de usar inter 900, a gente vai usar as duas fontes aqui que a gente instalou. Então eu vou pegar aqui a primeira, passar aqui, e vou pegar aqui bold também, já deixar as duas carregadas na aplicação. Beleza, então agora, como a gente já instalou o app loading, a gente já pode fazer a verificação aqui, ó. Antes de retornar a aplicação como um todo, eu vou verificar. As fontes já estão carregadas. Se ainda não estão, ao invés de retornar o componente, ou melhor, retornar a aplicação em si, a gente vai retornar o app loading. Então ele já fez a importação para mim aqui. Ok? Então agora já estamos com as duas fontes Roboto aqui, ó, disponíveis para a gente trabalhar no projeto. E já está configurado para o nosso app manter ali a nossa tela de splash screen. Ela vai ficar mantida enquanto as fontes não estão carregadas. Então vamos seguir em frente aí.